Olá, crianças, bom dia! Hoje, no nosso roteiro de estudos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o conto de fadas e a sua estrutura. Então, antes, de iniciarmos aqui, gostaria de pedir que vocês abrissem o livro de língua portuguesa de vocês nas páginas 88 e 89 e fizessem a releitura do conto Rapunzel. Quando vocês fizerem a releitura do conto Rapunzel, vamos seguir aqui para falarmos um pouquinho sobre os contos de fadas. Os contos de fadas, eles são narrativas de ficção que podem ser escritas tanto como uma sequência de fatos concretos, ou seja, aqueles que ocorrem na vida, quanto os acontecimentos fantásticos, existentes apenas aqui, na nossa cabecinha, na nossa imaginação. E aí, dentro dessas narrativas, nós temos a estrutura dos contos de fadas. Temos aí o tempo, que vem dizendo quando a história acontece. Vale lembrar, crianças, que nos contos, essas datas, elas não são datas que estão colocadas ali de maneira clara, de maneira exata. Geralmente são utilizados ali os marcadores de tempo, como era uma vez, há muitos anos, mas eles trazem para a gente aquela ideia de tempo. Nós temos também, na estrutura do conto de fadas, o espaço, que é aquele lugar onde os fatos eles acontecem. E nós temos aí os personagens, que fazem parte dessa narrativa, que fazem parte aí dessa história, que dão vida, para o conto. Nós temos aí o enredo dos contos, que é a sequência dos acontecimentos, Tem aí a questão da apresentação dos fatos iniciais. Como que é essa apresentação dos fatos iniciais? Nessa parte aí do enredo, vem logo lá no início da história, onde há aquela caracterização dos personagens, Eles explicam lá como é que o personagem ele é, o que ele gosta de fazer, Também tem uma caracterização do tempo, do espaço ali onde aquela história acontece. Então, essa parte inicial, ela vem trazendo todas essas caracterizações, Nós temos também uma parte dentro do conto que a gente conhece ela como conflito. Conflito é um momento, é um problema ali a ser solucionado por um ou mais personagens, E nesse momento está acontecendo alguma coisa, E esse momento, a pessoa que escreve o conto, ela procura prender ali a nossa atenção, a atenção da pessoa que está lendo. Nós temos também, dentro dessa estrutura do conto, o que nós chamamos de clímax, O clímax é aquela parte mais tensa da história, aquele ponto alto da narrativa. É aquele momento em que o personagem ele passa por uma situação muito complicada e que ele está ali tentando resolver esse problema, resolver essa situação. Então, é o que nós chamamos de ponto alto dentro de uma narrativa, É o clímax. E nós temos o desfecho. O desfecho é a solução do conflito vivido pelos personagens, ou seja, é ali onde se encerra a história, o conto, a narrativa. É nesse momento que esses personagens eles conseguem solucionar. Finalmente, quando depois de muitos problemas, de muitas situações difíceis, os personagens eles conseguem resolver essas questões. Mas vale lembrar, crianças, que esse final, esse desfecho, ele pode ser surpreendente, ou seja, a gente pode se surpreender com esse final. Ele pode ser um final triste ou um final feliz. Então,
nem sempre, certo? O final, ele vai ser somente feliz. Pode ser que de repente a gente leia aí um conto que o final dele seja um final triste. E também um final que nos surpreenda. Eu quero mostrar aqui para vocês os irmãos Grimm, certo? Jacob e Wilhelm Grimm. Eles são irmãos, certo? E eles escreveram este conto de fadas que nós acabamos de ler aí nas páginas 88 e 89. Eles escreveram este conto e muitos outros contos aí que nós já lemos ou que nós ainda teremos a oportunidade de ler. Agora que você já fez a releitura do conto, que você compreendeu um pouquinho de como é a estrutura deste conto, nós vamos aí agora realizar a atividade da página 89. Então, uma boa atividade, crianças, e até a nossa aula ao vivo. Tchau!